Bom, aqui os definidos, de acordo com a tabela, são de ordem singular, quando representam apenas um elemento, ou de ordem plural, quando representam mais de um elementos daquela mesma classe, por exemplo. Eles podem ser masculinos, tá? Masculino ou feminino. E também pode ser neutro, é um caso que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Se ele for singular e masculino, el. Se ele for plural e masculino, los. Por exemplo, el chico, el hombre, el gato. Agora, se essas palavras estiverem no plural, vão ser los chicos, los hombres, los gatos. Equivale ao nosso o no português ou ao nosso os também no português. Agora, se eu estou falando de algo no singular que for feminino, lá, ok? E no plural, las. La casa, la chica, la mujer. Las casas, las chicas e las mujeres. Tudo bem? O neutro, o que seria o neutro? O neutro eu vou explicar para vocês mais à frente, mas eu já quis colocar aqui para que vocês saibam da existência deles, tá? Da existência dele, e não deles. A gente pode dizer, por exemplo, quando estamos falando dos definidos, la casa ou las casas, el niño ou los niños. Pessoal, não cometam o erro de colocar que o masculino de lá é lo, tá? O lo é neutro. E a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, tá bem? La pelota, a bola, las pelotas. El balón, a bola, também, tá? Los balones. El valor y los valores, la bicicleta y las bicicletas, la boca y las bocas. Y así definimos los artículos definidos, que son la clase de palabra que acompaña a los sustantivos. Ellos deben hacer correspondencia en género, siendo masculino o femenino, y en número, siendo singular ou plural, vale? Deu para entender um pouquinho, pessoal? Não é muito difícil, já que a gente faz ali uma equivalência no português e tirando aqui o neutro, a gente tem exatamente o que teríamos em português, ok? Nós não podemos dizer o artigo acompanhado de nomes próprios. Eu disse que os artigos acompanham o que são substantivos, mas substantivos próprios não levam artigo no espanhol. Não posso dizer la Ana, el Pedro ou el Antônio, el Santiago, por exemplo, tá bem? Com nomes próprios, tudo bem? Seja nome de lugares ou pessoas, eu não utilizo el artículo, apenas com substantivos comuns, caça, pelota, ninho. Ficou claro, pessoal? É muito importante ter bem em mente essa base para que a gente consiga caminhar e aprofundar. Mesmo sendo um tema de nível básico, nós sempre vamos lidar com ele, já que todas as nossas interações com o espanhol vão pedir, é quase impossível não, artigo, substantivo e verbo. Isso vai ter em 99% de tudo que a gente for ler, ouvir ou falar. Vamos então seguir utilizando a definição do que são artigos definidos, el, los, la e las. Aqui a gente vê alguns usos. Por exemplo, com o próprio substantivo, como diz a definição. Perdi el autobús que me lleva al trabajo todos los días. Aqui, se a gente fosse identificar, deixa eu conseguir colocar para vocês uma ferramenta para que a gente identifique. El autobús que me lleva al trabajo todos los días. Aqui eu tenho 3 artigos, mas Bruno, você não passou esse al. A gente vai falar dele também daqui a pouquinho, tá? Então vamos ver. El autobús, o ônibus, tá? Ônibus é uma palavra masculina e aqui eu coloquei também o artigo masculino, el, ok? Aqui eu tenho dias, dias masculino no plural. Los dias, por isso aqui também está concordando. Ah, mas e aqui? Al trabajo. Cadê o artigo? Você não me passou esse al. Na verdade, o que está acontecendo aqui, vou colocar para vocês, é uma contração. A gente vai ver também mais para frente na nossa tabelinha.
mas eu vou adiantando para vocês, tá? É a contração juntando o a mais o el, tá? Quem lleva, lleva a algum sítio. Quem leva, leva a algum lugar. Então, estou juntando levar a algum lugar com el trabajo, tá? Então, lleva a el trabajo. E aí eu juntei o a com o el e deu al. E a gente vai ver muito em breve por que isso acontece, tá bem? Las hijas de José están en España. Hijas é um substantivo, dá nome a algo que existe no mundo. Las hijas, as filhas de José. As filhas de José estão na Espanha. Hijas, filhas, feminino plural. E a gente colocou, então, las hijas, ok? Então, aqui, bem fácil o seu uso. Posso utilizar também para evaluar propostas. Como assim, Bruno, evaluar propostas? Quando você está fazendo uma comparação. E aí você está referenciando no artigo algo que você prefere em comparação com outro. Pode estar escrito ou não na frase. Olha aqui. Me gusta más la casa de Pedro. Então, provavelmente, ficou subentendido que teria uma outra hipótese, ir para a casa de uma outra pessoa, por exemplo. Mas você gosta mais de ir na casa do Pedro. La casa de Pedro. Prefiero el de Carlos, tá? El de Carlos. O que do Carlos? Não sei, não está escrito na frase, tá? El de Carlos, então está dizendo de algo subentendido, que também não está no texto, mas você prefere el de Carlos. É muito comum a gente ver el de Carlos ou la de Carlos. Então, já que não está escrito o que é do Carlos, fica subentendido que é algo masculino. Por exemplo, poderia ser el coche, o carro. Estou falando do carro do João, estou falando do carro do Pedro, e aí eu digo, prefiro el de Carlos, el coche, algo que foi dito anteriormente ou que ficou subentendido. Também é muito simples, muito fácil, tá bem? Aqui em cima já tinha escrito o que ele preferia, era a casa de Pedro, tá bem? Se eu fosse fazer a mesma coisa com essa frase, eu poderia dizer, me gusta más la de Pedro. Poderia omitir a palavra casa. Posso utilizar com quantificadores pronominais. O que seria isso, Bruno? Quantificadores pronominais. Pronominais vem a ver com pronomes. Pronomes, pessoas. Então, eu estou dando quantidade, algo relacionado a pessoas. Los tres chicos están enfermos, ok? Aqui eu tenho, então, um quantificador em número, tá? Referenciando a chicos. Os 3 garotos estão doentes. Los tres chicos. Aqui eu tenho a palavra chicos, que é masculina e que é no plural. Los tres chicos, vale? Já nesse segundo, las muchas veces que me fui, tá bem? Muchas, feminino, plural. Então, foi o artigo las. Dessa vez, eu não tenho um quantificador em número, mas eu tenho aqui um advérbio que está fazendo a mesma coisa. Não se preocupem em saber ainda isso. Só para vocês terem uma noção que funcionou dizendo uma quantidade, mesmo que ela não esteja explícita aqui, está mostrando que muitas vezes aconteceu isso, tá bem? Las muchas veces que me fui. Eu fui várias vezes, é isso que eu estou referenciando. Aqui eu tenho os dias da semana com as datas, com os dias da semana e com as fechas. Nasci el 9 de enero. Números vão ser masculinos e el 9, nasci no dia 9 de janeiro. Tá bem? Se você ainda não viu os meses do ano, você precisa dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Los viernes salimos con amigos. Também aqui, ó, dias da semana. Enero, meses del año, el 9 de enero. Aqui eu tenho uma data, tá? Fecha, data. 9 de enero, el 9 de enero. E aqui eu tenho o dia da semana. Los viernes salimos con los amigos. Tá bem? Os dias da semana são masculinos e os números também, tá? El 7, el 8, el 9, el 10.
Los lunes, los martes, los viernes. Aqui eu estou dizendo los viernes porque estou referenciando a todas as sextas-feiras. Poderia dizer el jueves, a sexta em português. Eu também utilizo com as horas, las horas. Voy a la universidad a las 7. Aqui eu marquei, mas aqui não tenho horas, só para vocês saberem, tá bem? Que tem um artigo nesse caso. A las 7. Horas são femininas, ok? Salgo a las 6. De novo aqui, às 7 e às 6. Aqui às 6 em ponto. A las 7, a las 8, a las 12, a las 13. Detalhe, na Espanha a gente costuma utilizar 12 horas como padrão. Então eu posso dizer 4 de la mañana ou 4 de la tarde, por exemplo. É normal eu dizer, é comum eu dizer 4 horas da manhã ou 4 horas da tarde, e não 16 horas da tarde. Aqui com valor de possessivo. Com valor de possessivo quer dizer que alguém possui algo. Maria perdeu el coche, tá? El coche, ela perdeu alguma coisa. Me duele la cabeza. La cabeza, também a cabeça, algo que pertence a alguém, tá bem? Nesse caso, me duele la cabeça, a minha cabeça dói, a minha cabeça. E no de cima, Maria perdeu el coche. A Maria perdeu o carro, tá? Perdeu ali, talvez, o transporte dela. E por isso, assim, possessivo. Aqui está bem esmiuçado, mas a gente poderia simplificar e atingiria a maior parte dos casos falando que é tudo que dá nome às coisas. Aqui, por exemplo, ônibus, trabalho, dias, filhas, casa, ok? Viernes, um dia da semana. Siete, um horário, dá nome a alguma coisa que existe. Coche, cabeça, dá nome a algo que existe também.